Fala galerinha escritora, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou continuar falando um pouquinho sobre como usar aqui o Ficções por Minuto e finalmente a gente vai partir para a parte interna do site, que é onde efetivamente as histórias são construídas. Então nesse vídeo a gente vai aprender a como usar o editor de histórias. Vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo, a interface é bem simplificada, focada justamente em produzir boas histórias, tirando todo o excesso, tudo que possa atrapalhar vocês. O ideal aqui é que vocês consigam criar o máximo possível com o mínimo de esforço e o máximo de atenção. Tá? Nesse vídeo eu vou dividir em duas partes. Nesse vídeo eu vou mostrar a interface e no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais como construir efetivamente, como editar uma história lá dentro, como paginar, como inserir animações. Na verdade, animações vai ser um outro vídeo ainda focado em animações, né, em elementos de interação. Então esse aqui a gente vai falar sobre a interface, no próximo como editar a história lá dentro e no terceiro como fazer as animações, como fazer os elementos interativos. Então vamos aqui, sem perder muito tempo, menu para escritores, vem aqui em nova história. Clica aqui em nova história, ele vai carregar a interface e pronto, aqui ó, tá aqui a interface. Esse site, né, essa plataforma, é feita em WordPress. Então, para quem já conhece o WordPress, não vai estranhar muito, né? Mas para quem nunca viu o WordPress na vida, não tem problema também. É uma coisa muito fácil, muito tranquila de ser alterado. Eu construí isso aqui de uma maneira que ficasse o mais simples possível para qualquer nível de usuário. O importante é que você se concentre apenas em escrever boas histórias. Então, começando aqui a explicar a interface para vocês, vou começar aqui na parte esquerda, tá? Aqui o meu mouse aqui, ó. De cima para baixo você tem um botãozinho que volta lá para a home do site, lá para aquela parte lá da timeline de histórias. Aqui tem a sua foto para você se identificar e aqui um botãozinho para sair, para deslogar, tá? Aqui nesse item painel você vai para o seu perfil, consegue alterar o seu perfil. Aqui você também volta para a timeline de histórias, que é a página inicial do site. Aqui você vê a sua atividade, né? Então, clicar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Você vê aqui a parte social do site. Opa, peraí, tá abrindo. Opa, foi. Onde você pode criar um post no seu mural, conversar com as pessoas, entrar num chat com todo mundo que estiver online, criar eventos, comentar, enfim, é a parte social, a parte de rede social que a plataforma tem. Mas não é isso que eu quero focar agora. Voltando aqui, aqui também tem um botãozinho para você sair, se você quiser, né, deslogar. E aqui é a parte de criação em si. Então essa interface ela tem basicamente dois grandes botões aqui. Um botão de criação, onde você cria os elementos para a sua história, e um botão aqui de, digamos, de estoque de elementos, de todos os elementos que você já criou e que foram criados por outros usuários, para você utilizar nas suas histórias. Já vou voltar neles. Você também pode criar eventos na sua rede, lá na parte social. Então, por exemplo, digamos que você tenha alguns fãs, algumas pessoas seguindo você quer marcar um evento, por exemplo, um Skype com as pessoas que seguem você, para você falar de uma nova história que você esteja pensando, ou falar de algum tema. Enfim, aqui você cria eventos na sua rede social. Por fim, aqui você tem um botãozinho do Twine Editor, que vai lá para aquela página do Twine, caso você queira abrir. Vou abrir aqui rapidamente, só para vocês verem. Então ele vai lá para aquela página que a gente já conhece. Calma que ele vai abrir. Do Twine Editor. E aqui você pode abrir o Twine. Então são links aqui para facilitar a sua vida na hora de editar. E aqui também tem a questão do perfil de novo, caso você queira entrar no seu perfil. Bom, como a gente abriu nova história, você é levado diretamente para essa interface aqui de criação da história em si. Então essa aqui é a interface principal onde você vai criar, mas não é só ela que você usa, né? Tem também, se você quiser criar uma nova galeria, clicar aqui para mostrar para você. Tá abrindo. Pronto. Então se você quiser criar uma galeria de imagens em diversos formatos aqui para inserir no seu post, basta criar essa galeria aqui, tá? Basta criar a galeria aqui e clicar aqui no botão adicionar imagens, criar nesse page layout aqui
e publicar, e ela vai ficar disponível para você inserir nos seus posts. A mesma coisa aqui, ó, carrossel de personagens. O que é o carrossel de personagens? Você pode adicionar na sua história um espaço onde você elenca todos os personagens da sua história com foto, parte biográfica, de modo que o leitor ele consiga entender quem são os personagens e consiga ter maior engajamento com os seus personagens. Então você clica aqui em Add New, né, adiciona os personagens, depois coloca aqui para enviar para revisão, que os seus personagens aparecem. Evento para a história, vou clicar aqui para criar um novo. É mais um elemento interessante, que é o seguinte: ele cria uma timeline de eventos nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui, onde você tem uma foto, uma descrição do evento e isso distribuído aqui numa linha histórica, que você define todos esses parâmetros aqui. Isso é legal se você quiser criar uma história de, por exemplo, de detetive ou alguma coisa que tem um time frame aí, tem um lapso temporal grande, você pode ir colocando eventos aqui para o leitor ir explorando e entendendo como é que se processou tudo que aconteceu na sua história. Mais um elemento interessante de interação. Voltando aqui. Então você também tem isso. E aqui, você, nesse novo conteúdo interativo, você pode criar um conteúdo interativo, como o nome já supõe. Deixa eu abrir aqui. Então, basicamente, você tem aqui, e eu vou ter um vídeo inteiro, né, como eu falei, dedicado à interação. Não vou explicar todos esses elementos aqui agora, vou explicar mais à frente para vocês, mas aqui você insere os elementos interativos aí que agregam bastante valor. Então, basicamente, escolher um, dar um nome para ele, configurar de acordo, cada elemento vai ter um tipo de configuração diferente e botar aqui para criar. Bom, um outro ponto aqui é a parte de elementos da história, que você tem em todas as histórias. Você tem uma lista de todas as histórias que já foram publicadas ou estão em rascunho aqui, dividido, né? Tudo que foi publicado, tudo que está fixo, enfim, você tem aqui tudo isso dividido. Aqui em todos os carrosséis de personagens, você tem todos os carrosséis de personagens que já foram aprovados. Vai estar aqui uma lista, não tem nenhum por enquanto, mas quando tiver vai ter uma lista aqui. Galerias e eventos históricos aqui também são os repositórios de tudo que foi criado aqui. Voltando aqui para o Nova História, que é o principal que eu quero mostrar para vocês, a principal interface. Está carregando. Bom, quais são os elementos aqui? Não são muitos. Primeiro, vai ficar essa mensagem aqui em cima para lembrar vocês o seguinte: cada post, cada história tem que ter uma imagem destacada, tem que ter uma imagem de capa, vamos dizer assim. Geralmente é uma imagem grande, né, do tamanho de uma tela de computador, 1024 por 920 pelo menos, que represente a sua história, tá? Então é importante a gente ter essa imagem para poder dar mais destaque, para poder chamar mais a atenção do leitor. Então essa mensagem aqui é só para lembrar vocês de inserir essa imagem antes de mandar para revisão. Essa imagem você vai inserir aqui, ó, imagem destacada. Você vai clicar aqui, vai abrir a biblioteca de mídia. Se você já tiver subido ela, você pode escolher qualquer um desses arquivos aqui e colocar aqui, ó, definir como imagem destacada, ou você pode vir aqui em enviar arquivos e você seleciona no seu computador, ou pode arrastar direto para cá do seu computador e de novo definir como imagem destacada. Aqui você digita o título da sua história, tá? Aqui são botões de edição. Basicamente o painel de edição é esse aqui. Eu vou explicar com mais detalhes depois, mas aqui você adiciona uma imagem ou uma lista de reprodução ou uma galeria que você já tenha criado ou que você pode criar aqui na hora à sua história, tá? Aqui você adiciona um elemento interativo daqueles que foram criados aqui, ó, né? Então, ele vai aparecer aqui a lista de todos os elementos interativos já criados, você escolhe e aperta aqui inserir, que ele vai aparecer na sua história. Você pode adicionar um componente de história, que eu já vou explicar melhor o que é isso no próximo vídeo, mas isso aqui é uma ferramenta interessantíssima para dar mais vida à sua história. Ou você pode inserir um shortcode, que é outro elemento importantíssimo para a gente garantir a interatividade da história. Vou explicar isso tudo nos vídeos à frente.
Aqui você tem um editor bem parecido com o do Word, tá? Não perde muito. Então você tem arquivo, editar, inserir, bem parecido. Aqui você pode definir os estilos de cabeçalho, parágrafo e tudo mais. Você tem aqui as fontes. Aqui na plataforma tem mais de 700 fontes diferentes para você escolher, para também dar uma diferenciação em cada parte do seu texto. Se você quiser chamar atenção em algum pedaço, você pode trocar a fonte daquele pedaço, pode ficar bem legal. Tamanhos de fontes. E aqui, quebra de página, inserir um link, negrito, itálico, underline, taxado, alinhamento, cor de fundo do texto, que é a canetinha, cor da letra, se você quiser inserir uma citação, e por aí vai. Aqui também tem coisas interessantes, como por exemplo, aqui tem outros shortcodes que não são esses aqui, são outros que podem ajudar também. Aqui você tem uma ferramenta de inserir um GIF animado direto no post, é só procurar aqui, ó, clica ali, insere uma palavra aqui, por exemplo, car. Ele vai achar GIFs relacionados a carros. E aí você insere direto no seu post esse GIF, sem muita complicação. E aqui tem outro elemento interessante também, que são esses emojis aqui, ó. Você pode inserir emoticons, como se fosse no WhatsApp ou no Facebook. Tem todos aqui, tem mais 700 emojis aqui também que você pode escolher. E aqui, ó, você tem duas ferramentas interessantes na hora que você for escrever mesmo. Tem essa aqui que tira todos os elementos em volta, para você escrever sem distrações. E tem essa aqui que ela, na verdade, bota em tela inteira. E assim você tem uma tela inteira para você escrever, né? Então é só clicar aqui que aparece tudo de novo. Essa parte branca aqui é a parte de escrita em si, é onde você vai digitar o seu texto. Aqui embaixo você tem duas coisas interessantes que eu vou explicar no final. Vou voltar só aqui para o lado. Feito isso, digitou a sua história, escreveu tudo certinho. Você tem esse negócio aqui chamado link permanente, que vai ser importante. No próximo vídeo a gente vai trabalhar muito com esse link permanente aqui, eu vou explicar por quê, tá? Aqui tem a parte de publicação, janelinha de publicação. Quando você terminar a sua história, você vai enviar para revisão aqui, né? Você também pode visualizar a sua história, como é que ela está ficando, como se ela fosse publicada, aqui nesse botão visualizar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, blá, blá, blá. Você vem aqui em visualizar, ele vai abrir uma nova janela e vai mostrar para você como é que isso ficaria publicado. Tá aqui, ó, blá, 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 em todos os elementos aqui da página de publicação, tá? Ele mostra tudo certinho aqui. Então, voltando lá para o nosso editor. Então, tem o botão visualizar. Se você não quiser terminar a sua história agora, mas também não quiser perder, ele salva automaticamente, tá? Conforme você vai escrevendo, ele vai salvando. Mas se você também não quiser perder nada, você pode aqui salvar como um rascunho, fechar e ir embora, né? Terminado sua história, você envia para revisão, tá bom? Outras duas coisas aqui. Uma coisa importante. Assim que você começar a escrever, sugiro o seguinte: defina uma categoria aqui da sua história. A categoria é basicamente o gênero, tá? Defina uma e somente uma categoria aqui para sua história. Tem bastantes aqui, né? Então, encaixa a sua história em alguma dessas categorias. Por quê? Porque isso vai afetar esse link permanente aqui, ó. Isso vai afetar aqui esse link permanente e esse link permanente vai ser importante para a gente. Então, faça isso que vai ajudar bastante. Imagem destacada eu já falei. Por fim, esses dois negócios aqui, ó, Yoast SEO e Map Locations. Bom, o Yoast SEO é o seguinte, isso aqui é uma ferramenta para que a sua história ela seja melhor encontrada no Google, porque o importante da sua história é que ela seja lida, certo? Então, isso aqui é uma ferramenta que ajuda você a ser encontrado no Google. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Na hora que eu for revisar, eu vou cuidar disso aqui. Isso aqui é uma parte mais técnica, mas só para vocês saberem o que é isso aqui. Isso aqui é basicamente uma coisa que ajuda a sua história a ser melhor encontrada no Google, a ser melhor indexada e, consequentemente, ser melhor lida. O outro elemento aqui, o Map Locations, é o seguinte. Você pode inserir... Aqui, ó, vou voltar aqui mais devagar. Adicionar um componente. Tem isso aqui, ó, Map. Esse map é o seguinte. Você pode inserir um mapa com as localizações dos elementos da sua história. Por exemplo, digamos que a sua história se passe num bairro real, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que existem ali as casas das pessoas, dos principais personagens,
ou existe ali um determinado local de trabalho de outro, ou um local de um crime, coisa do tipo. Isso tudo relacionado a lugares reais, você quer representar isso para o seu leitor para ele ter uma noção geográfica de como está distribuída a sua história. Você pode inserir aquele mapa daquele jeito, configurar para que as posições dos elementos fiquem no mapa e no final ele vai ser representado nesse mapa aqui que vai ser inserido na sua história, tá? Então aqui vai aparecer uma pré-visualização de como ficaria a distribuição geográfica dos elementos lá da sua história dentro de um mapa. Então é uma coisa que ajuda mais para vocês visualizarem, caso vocês usem esse recurso, que obviamente não é obrigatório, é só mais uma opção para vocês. Ok, gente? Bom, é basicamente isso. Essa aqui é a nossa interface de trabalho e no próximo vídeo eu explico melhor como a gente cria histórias aqui dentro. Até mais, galera. Valeu!